Olá, estudantes de matemática. Vamos resolver esse problema de matemática aplicada a finanças que envolve a função lucro. Então ele diz o seguinte: um fabricante de brinquedos pode produzir um determinado brinquedo a um custo de 10 cada um. Estima-se que se o preço de venda do brinquedo for X, então o número de brinquedos vendidos por dia será de 45 menos X. Então, uma primeira questão aqui consiste em expressar o lucro diário do fabricante como uma função de X. Então, se a gente quer escrever o lucro como uma função de X, então nós temos que pensar na função lucro como a função que é a receita, ou seja, o que entra na empresa de dinheiro, menos o custo. Então, receita como uma função de X, custo também como uma função de X, a gente tem então o lucro como uma função de X. Bom, se a gente pensar aqui, primeiramente na receita, então vamos ver o que o problema nos diz. Ele diz que se a gente vender, se o preço de venda for X, a gente consegue vender 45 menos X. Então, a receita será a quantidade vendida vezes o preço. Então, a quantidade é 45 menos X. E o preço é X. Então, a gente tem aqui a quantidade. Nessa parte aqui é a quantidade de produtos. E aqui o preço por quanto cada um será vendido. Então, essa função nos dá a receita. Agora, se a gente pensar na função custo, qual é o custo que a gente tem para produzir cada um dos produtos, então a gente tem que pensar aqui, o problema nos diz que a gente tem um custo de 10 cada um. Bom, então para cada um é 10. E quantos serão produzidos? A gente considera aqui a quantidade que será produzida é a mesma quantidade que vai ser vendida. Então, 45 menos X. Então, a gente vai fazer 10, que é o preço de cada um, que multiplica por 45 menos X. Essa é a função custo. Bom, para escrever a função lucro, então, vamos escrever aqui. A função lucro é a função receita, que é 45 menos X, que multiplica X, menos o custo. E o custo é 10, que multiplica 45 menos X. Então, essa função lucro, vamos ver como é que fica aqui. A gente pode escrever assim, né? 45 menos X, colocando em evidência, que multiplica o X menos 10. Bom, e agora a gente faz aqui, aplica a propriedade distributiva, ou pode até deixar assim, né? A gente pode multiplicar aqui 45 vezes x dá 45x menos x vezes x dá menos x ao quadrado. Agora 45 vezes o menos 10 dá menos 450 e menos x vezes menos 10 vai dar mais 10x. Então, essa função lucro fica menos x ao quadrado, que 45x mais 10x vai dar mais 55x, e menos
450. Essa é a função que nos dá o lucro em função de x. Claro que nesse caso o x é o preço, né, que está sendo vendido cada um dos brinquedos. Então aqui a gente responde a questão A, que pedia para expressar a função lucro como uma função de x. Agora vamos responder o segundo item, que diz o seguinte: use o resultado da parte A para determinar o lucro diário se o preço de venda do brinquedo for 30. Então, essa já é mais simples, porque a gente só tem que substituir aqui na função lucro o preço, que é 30. Então, a gente vai colocar aqui, fica menos, no lugar do x eu coloco 30, porque esse é o preço, ao quadrado, menos 55 vezes 30, menos 450. Então, vamos ver aqui, 30 ao quadrado dá 900, menos 55 vezes 30, eu vou fazer aqui a minha calculadora. 0, 0, 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 5, 15, 1, 16. Então, aqui nós ficamos com 1.650 menos 450. Isso aqui é positivo, aqui não sei porque que eu coloquei negativo. Agora sim. Bom, então aqui eu tenho menos 900 mais 1.650 menos 450. O que eu vou fazer aqui? Eu vou agrupar os que têm o mesmo sinal. O 900 e o 450. Vai dar 0 aqui. Assim que eu estou juntando os dois, tá? Dá 1.350 negativo. Então, fica menos 1.350 com mais 1.650. E aqui, então, a gente faz 1.650 menos 1.350, que a gente tem como resultado 300. Esse é o lucro que se tem quando se vende o brinquedo por 30. Então, aqui a gente responde a questão B.